E aí galera, esse é o Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o professor Asanov, de Química, e nós vamos dar continuidade aos conceitos relativos ao átomo. Você já viu toda a evolução atômica com a gente, agora você vai ver a aplicação desses conceitos. O primeiro conceito, talvez o mais importante, é aquele que está associado ao número atômico, que é simbolizado pela letra Z maiúscula. Então tá aqui, ó, o número atômico, ele corresponde ao número de prótons existentes no núcleo de um átomo. É simples assim. Então quando eu te digo o número atômico, na verdade eu estou dizendo o total de prótons que existe no núcleo de um átomo. Coloquei aqui, ó, Z é igual ao P. Sempre vai ser assim, o valor do número atômico sempre vai ser igual ao valor do número de prótons. Olha o que eu coloquei aqui no exemplo, ó. O elemento químico sódio, que é o Na, ele possui 11 prótons. Se ele tem 11 prótons, aqui a conclusão que eu chego. Logo, o seu número atômico é igual a 11, que é o mesmo valor, é sempre assim. Agora vamos para o segundo exemplo aqui, ó. O elemento químico fósforo, cujo símbolo é P, cuidado para não confundir isso, possui número atômico igual a 15. Quer dizer, eu coloquei ao contrário agora, né? Então, se o número atômico dele é 15, quantos prótons ele tem? Ó, logo apresenta 15 prótons em seu núcleo. Coloquei uma observação aqui, ó. Não existem dois elementos químicos diferentes que apresentem o mesmo número atômico. Então, olha só, o número atômico é a informação mais importante de um átomo, é uma exclusividade. Se eu digo para vocês que existe um elemento químico com um número atômico X, então assim, apenas aquele elemento químico tem esse número atômico X, é exclusivo dele. Vamos agora a um outro conceito relativo ao átomo, que é o conceito do número de massa, simbolizado pela letra A maiúscula. O que nós temos com relação ao número de massa? Ele é o somatório do número de prótons, que a gente simboliza pela letra P minúscula, e do número de nêutrons, que é a letra N minúscula, existentes no núcleo de um átomo. Então, olha só, esse conceito aqui eu vou transcrever agora na forma de uma fórmula. O número de massa é correspondente, é igual, é equivalente ao somatório do total de prótons e do total de nêutrons existentes no núcleo de um átomo. Está aqui a fórmula, ó. Número de massa é igual ao total do número de prótons mais o total do número de nêutrons. Você tem que tomar cuidado com o seguinte, número de massa é totalmente diferente de massa atômica. Isso é uma coisa que nós vamos ver em um próximo vídeo. Número de massa é soma de prótons e nêutrons. E massa atômica a gente vai ver que é a média ponderada da massa de todos os isótopos que existem de um determinado elemento da natureza. Olha como é que ficou mais complexo. Isso a gente vai ver com calma numa próxima oportunidade. Agora, olha só. Um outro conceito que a gente tem aqui e que vai ser a base para todos os outros que a gente vai falar a partir de agora é o estado fundamental. Quando eu digo que um átomo se encontra no estado fundamental, a situação de estado fundamental corresponde ao momento em que o átomo encontra-se eletricamente neutro. Quer dizer, ele não tem carga, né? Ou seja, o total de cargas positivas, que são os prótons, é igual ao total de cargas negativas, que são os elétrons. Logo, no estado fundamental, eu posso dizer o seguinte, ó, P é igual a E. Veja bem, P é igual a E apenas no estado fundamental. Se o cara não tiver carga, ou seja, se ele for neutro, ele está no estado fundamental. O total de prótons é igual ao total de elétrons. Se ele tiver carga, não é estado fundamental, então isso aqui não acontece. O total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas apenas nessa situação aqui. Vamos agora ver um exemplo de estado fundamental. Na verdade, um exemplo não, dois, para ficar mais fácil ainda para você visualizar. O elemento químico flúor, cujo símbolo é F, por favor, não confunda os símbolos. Olhe bem na tabela periódica os símbolos dos elementos químicos para você não confundir. Isso pode te derrubar em alguma questão, hein? Então, o flúor, que é o F, possui 9 prótons. Pelo que a gente acabou de falar, se ele está no estado fundamental, o que eu posso concluir? Está aqui, ó, no estado fundamental ele também vai apresentar 9 elétrons. Então, apenas no estado fundamental é que o total de prótons vai ser igual ao total de elétrons. Olha o segundo exemplo, mesma lógica. O elemento químico alumínio, que é o Al, apresenta 13 elétrons no estado fundamental. Então, olha só, se a questão te fala que está no estado fundamental, você já sabe que o total de prótons é igual ao total de elétrons. Se ele já deu o total de elétrons, eu posso concluir isso aqui, ó. Logo, temos que o mesmo apresenta 13 prótons.
É uma lógica isso. Então, o que eu tenho agora? Um novo conceito. Na verdade, não é bem um conceito, é uma maneira de você enxergar tudo isso que a gente falou até agora, que é a representação, ou seja, é a simbologia de tudo aquilo que a gente comentou. Então, olha como é que funciona a simbologia. Eu coloquei 4 possibilidades, mas a mais comum dos vestibulares ou dos concursos em geral é essa aqui, ó. Você vê que vem o símbolo e na parte superior a gente tem o número de massa e na parte inferior a gente tem o número atômico. Ambos do lado esquerdo. Veja bem, olha as simbologias que eu coloquei aqui. Eu tenho o símbolo no meio, ok. Número de massa está sempre em cima e o número atômico está sempre embaixo. O mais importante é que o número de massa tem que estar em cima e o número atômico tem que estar embaixo. Se está do lado esquerdo, do lado direito, se está alternado, isso não tem problema. Você vai perceber que o número de massa sempre vai estar na parte superior, o número atômico sempre vai estar na parte inferior. A partir disso você consegue tirar os valores. Vamos ver os 2 exemplos? Vamos agora aos 2 exemplos então. Olha essa simbologia. C na parte superior o número 12, na parte de baixo o número 6. O que isso quer dizer? O elemento químico carbono, correspondente àquele símbolo ali, possui número de massa igual a 12 e número atômico igual a 6. Como é que eu sei isso? Porque na representação a gente viu que o número de massa fica na parte superior e o número atômico fica na parte inferior. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Número de massa é o A, é igual a 12. Número atômico, que é o Z, é o que está embaixo, ó, é igual a 6. E ainda digo mais, a partir da simbologia você consegue descobrir todos os outros elementos constituintes de um átomo. Como por exemplo, se o número atômico quer dizer número de prótons, se meu número atômico é 6, meu número de prótons também é igual a 6. Olhando para aquela simbologia, você vê alguma carga? Tem algum sinal de positivo ou negativo ou coisa do gênero? Não, né? Então o que acontece? Esse cara está no estado fundamental. E no estado fundamental eu sei que o total de prótons é igual ao total de elétrons. Então isso aqui é uma exclusividade do estado fundamental. Bom, vai ficar faltando uma partícula, né? Que são os nêutrons. Onde é que eu posso descobrir o número de nêutrons? Por essa fórmula aqui, ó. A igual a P mais N. É a única fórmula que a gente tem que envolve o número de nêutrons, então eu tenho que usar. O valor do A é 12, o valor do P é 6, vai ficar faltando descobrir o N, que eu vou calcular aqui e também vou achar 6. Agora veja bem, não se iluda com relação a esses valores aqui. Ah, é fácil, os valores vão ser sempre iguais, 6, 6, 6, esse aqui é múltiplo. Não, não tem nada disso, ali foi o cúmulo da coincidência. Vamos ver aqui no meu segundo exemplo como pode ser totalmente diferente, ó. Um BR, em cima tem um 80, embaixo tem um 35. E aí? O elemento químico bromo, que é esse símbolo, ele possui número de massa igual a 80. Como é que você sabe que é 80? Porque o número de massa é o que fica em cima. E quanto vai ser o número atômico dele? 35, né? Por quê? Porque é o número que fica embaixo. Então tá aqui, ó, o número atômico, que é o Z, é igual a 35. Transcrevendo isso, número de massa, que é o A, 80. Número atômico, que é o Z, 35. Só que número atômico é igual ao número de prótons, então também é 35. Tem carga? Não, né? Então o total de prótons é igual ao total de elétrons. Está aqui, ó. Que é uma coisa que só acontece no estado fundamental. E o que vai ficar faltando a gente calcular mesmo? O número de nêutrons, né? Tá ali a fórmula, ó. A igual a P mais N. Sendo que o A vale 80, o P vale 35, vou calcular o N. Achei 45. Então isso aqui mostra que não necessariamente os valores seguem alguma lógica. O importante é você ir lá e calcular.